Quantas vezes você já tomou uma decisão que parecia certa na hora e depois acabaram drenando a sua energia e mais te desgastando do que contribuindo para o seu crescimento? Isso é muito comum quando você tenta usar a sua mente para tomar decisões, sendo que ela foi feita para resolver problemas. E existe uma grande diferença entre esses dois aspectos, porque você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se você estiver tomando decisões seguindo o julgamento da sua mente, você tem mais chances de desgastar sua energia e ficar em desalinhamento com o que flui mais naturalmente para você. E é justamente isso que a autoridade interna no desenho humano vai te ajudar a entender. A nossa mente é uma ferramenta brilhante para a gente fazer análises e encontrar soluções, mas ela não foi feita para decidir. Conhecer a sua autoridade interna dentro do desenho humano significa que você vai se aproximar do jeito que a sua intuição funciona e vai parar de criar a partir de um modo reativo, trazendo um equilíbrio entre a sua intuição e os dados e a racionalidade que são importantes na construção da sua marca, do seu negócio, da sua carreira. Esse é um dos pontos mais importantes para você integrar dentro do seu desenho humano. Se você quiser ignorar todo o resto e focar em apenas duas coisas, eu te diria para focar na sua estratégia de vida e na sua autoridade interna, porque ela vai mostrar como a sua intuição funciona na prática, o seu melhor jeito de decidir, e prova também que tem sim experiências que são individuais, porque apesar de ter várias pessoas com uma mesma autoridade interna, o jeito de sentir e experimentar essa intuição é diferente e vai variar de acordo com as ativações de cada desenho. Então nesse vídeo você vai entender sobre a sua autoridade interna, sobre como a sua intuição funciona e como você pode tomar melhores decisões a partir dela. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou a Tami, sou estrategista de marcas e analista de desenho humano e tenho como missão te ajudar a desenvolver a sua marca sem virar cópia de ninguém. E antes da gente começar a se aprofundar em cada uma das autoridades, é importante eu te dizer que dentro do desenho humano, esse processo de decisão ele não vem da força de vontade, não é sobre você ter uma clareza mental e nem sobre seguir o que faz sentido no papel. A autoridade ela é um mecanismo específico que mostra como o seu corpo processa a informação de acordo com o que é mais verdadeiro e alinhado para você. Então a autoridade ela não é sobre planejamento ou para você definir e entender o que fazer, mas ela vai te sinalizar como decidir, como escolher o que é mais alinhado para você, antes de você agir e entrar em movimento. E isso para quem está se posicionando digitalmente, seja construindo o próprio negócio ou fortalecendo a sua própria carreira, é muito libertador, porque você para de tentar imitar outras pessoas e passa a confiar cada vez mais no seu processo de decisão, no seu instinto, uma vez que você conhece como ele funciona. Porque criar um negócio e ter a sua marca depende de processos de decisão o tempo inteiro, e aquelas que você sustenta são as que vão definir se a sua marca vai ser forte no longo prazo. E eu gosto de dizer que posicionamento é renúncia. Mais importante do que definir o que você quer, é importante que você saiba o que você não quer falar, a que tipo de coisas e pessoas e áreas você não quer estar associada, porque é isso que vai fortalecer o motivo real do que você quer fazer e do que você quer criar, e o motivo pelo qual você quer ser reconhecida verdadeiramente. Então tudo se resume a decisão e escolhas. E eu sei que boa parte das vezes você já experimentou na sua vida situações em que você tomou uma decisão por ansiedade, por medo, por incerteza, e isso é natural, a gente nunca vai ter certeza de nada, mesmo conhecendo a nossa autoridade interna. Mas quanto mais você conhece a sua autoridade interna e confia na sua intuição, mais evidências você vai receber de que é confiável acreditar nela. E é claro que no começo, o que você sente que você quer fazer não necessariamente é uma decisão muito confortável, e às vezes nem sempre é o caminho que parece mais fácil, mas você só vai sentir essa evolução experimentando e acreditando nessa sensação de que você sente que vai dar certo, mas você não sabe como. Isso é a verdadeira rendição, de você se entregar e confiar de que o melhor vai chegar até você, independente de você estar com medo ou às vezes até tendo pensamentos negativos. Quando você não se rende a isso e entende que o medo e a incerteza sempre vão te acompanhar, mas você escolhe agir e se movimentar apesar desse sentimento, é assim que você alcança a sua evolução e os desejos que você quer concretizar. Porque se tem uma coisa que é fato, é que a gente nunca vai ter certeza de nada. Nem mesmo tendo dados que comprovam essa decisão, ou com exemplos bem-sucedidos de outras pessoas, nada disso garante o seu resultado. Agora, quando você escolhe confiar nas suas decisões e apostar em você e experimentar por você, você vai receber mais informação e direcionamento para alcançar o seu objetivo. Cada decisão nossa fortalece a nossa reputação, seja no nosso negócio ou na nossa carreira. E as decisões erradas, elas são inevitáveis, elas vão acontecer e podem até causar algum ruído na sua marca, mas eles também são sinais
sinais de mudança de rota. E cabe a você confiar na sua intuição e fazer escolhas diferentes. Então eu te convido a assistir esse vídeo com a mente aberta e jamais considere isso daqui uma regra do que você deve ou não fazer. Você é livre para escolher da forma que você quiser, e aqui eu tô sendo a mensageira para te contar como a sua intuição funciona e que pode te trazer um direcionamento com relação a algum desafio que você esteja enfrentando hoje. Então ouça de coração aberto e experimente por 90 dias seguir a sua intuição e observa como que as coisas vão fluir muito melhor para você. Como eu falei no início do vídeo, cada pessoa tem um jeito de interagir com a própria intuição, e dentro do desenho humano a gente consegue entender isso com mais profundidade. Existem 7 tipos de autoridades internas, ou seja, existem 7 formas diferentes que as intuições das pessoas funcionam. Então eu vou falar sobre cada uma delas aqui. Vai ter a marcação de tempo aqui no vídeo, você pode assistir todas se tiver com curiosidade ou ir direto para a sua autoridade específica. E é claro que se você tem interesse em se aprofundar no seu desenho humano, te convido a conhecer o Mapa Autoral, que é o guia completo e personalizado, onde você vai entender tudo sobre o seu desenho humano, inclusive a sua autoridade interna, aplicado na sua marca ou na sua carreira. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque isso ajuda a fazer com que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, para que cada vez mais a gente cresça uma comunidade de pessoas que confiam na própria intuição. Começando com a autoridade emocional, que em média 50% da população tem essa autoridade. Então temos muitas pessoas emocionais no mundo, e isso não é a mesma coisa de ser emotiva, tá? Não necessariamente estão associadas. Mas aqui a gente está falando sobre processos de decisão. Essa autoridade interna, ela pode estar presente em todos os tipos energéticos, exceto nas refletoras. E para essas pessoas, o processo de decisão depende da clareza emocional. Elas passam por ciclos emocionais que variam de pessoa para pessoa, e tem como a gente identificar os padrões dessas ondas emocionais também através do desenho humano. Só que o mais importante que você precisa entender sobre essa intuição emocional é que ela não vem no momento. Pessoas que têm autoridade emocional, elas não se favorecem de tomar decisões a partir da impulsividade, porque elas passam por ciclos emocionais e podem ter uma mudança de humor ao longo do dia ou ao longo da semana que é mais variável do que para outras pessoas. O que não quer dizer que essa pessoa é bipolar ou problemática, tá? Isso só faz parte de como ela funciona, e tomar decisões muito no pico da onda, que é de euforia, ou no vale, onde você tá com uma energia um pouco mais baixa, não é o melhor caminho para você, porque você pode se arrepender ou fazer escolhas que não são tão legais para você. Então, ter autoridade emocional e trabalhar, por exemplo, em um ambiente muito acelerado, em que você tem que tomar muitas decisões, pode ser mais desafiador, porque você precisa desse tempo para entender a sua onda emocional. Então, a sua clareza, ela vem da neutralidade emocional, que acontece depois que a sua onda passa. Por isso que pessoas que têm essa autoridade têm que ser íntimos das suas próprias emoções e não ter medo de sentir, ou seja, não ficar tentando justificar ou entender o motivo de você estar sentindo determinada coisa. O caminho para você se tornar íntimo dessa intuição emocional é simplesmente sentir as suas emoções, e eu recomendo que você tome nota delas, escreva mesmo, para que você comece a entender mais sobre o seu ciclo, a sua onda emocional, e aprenda a pedir um tempo para tomar grandes decisões, principalmente. Então, para você esperar a sua clareza emocional, é a melhor decisão que você pode tomar para fazer a melhor escolha por você, aquela que vai trazer a sua assinatura energética de acordo com o seu tipo energético. Se você ainda não se familiarizou com o seu tipo energético dentro do desenho humano, eu vou deixar linkado aqui um vídeo sobre esse assunto. Agora vamos para a segunda autoridade, que é a autoridade sacral, e também é uma das mais comuns. Ela é exclusiva para geradores e geradores manifestantes, e como esse tipo energético é a maioria entre todos, então é uma autoridade bem comum também. Quando a gente vê pessoas falando sobre intuição, sobre confiar no seu gut feeling, boa parte dessas pessoas já tem a autoridade sacral, que seria um modelo de intuição mais tradicional das pessoas. É claro que tem muitos geradores que estão desconectados da sua intuição sacral, mas agora você vai entender sobre ela e como perceber essa intuição no seu corpo, porque ela é a mais óbvia em termos de sensação corporal. Isso porque ela é uma das únicas que traz uma sensação física que sinaliza que aquela decisão é a correta quando você está em alinhamento com o seu desenho. Então, para você se conectar com a sua intuição sacral, é muito importante você estar atenta ao momento presente, estar em estado de presença para tomar essa decisão, que pode até ser um pouco mais impulsiva do que quem tenha uma autoridade emocional, mas se você não estiver em estado de presença e confiar nesse instinto sacral,
sacral, você também pode tomar decisões que não são as melhores para você. Então, se você toma decisões por ansiedade, por pressão ou por medo, significa que você não está ouvindo a sua intuição sacral e há grandes chances de não ser o melhor caminho para você. Você pode até pensar aí no seu passado em situações que você tomou uma decisão que parecia incrível e depois de um tempo ela não se mostrou a melhor decisão possível. É claro que todas essas decisões aparentemente ruins trazem aprendizados pra gente, mas é possível a gente otimizar e economizar muito da nossa energia não engajando em coisas que não são o melhor pra gente. E conseguir perceber isso é muito valioso. E como você é geradora ou geradora manifestante, o seu corpo tá sempre te mandando sinais porque a sua estratégia é responder. Então você tá sempre em resposta, que é a sua estratégia de vida, atraindo oportunidades pro seu campo para você responder em alinhamento com a sua intuição sacral. Então quando você confia no seu entusiasmo e no que te traz satisfação, você toma decisões melhores. Mas isso não significa que você só vai fazer o que você gosta. Porém, se o motivo for forte o bastante e for um objetivo que faz o seu corpo realmente sentir o entusiasmo, você vai ter energia para sustentar esse projeto no longo prazo e tornar isso realidade. Então, na sua marca, você vai conseguir ser consistente quando você se alinha a essa resposta sacral e dá o seu sim àqueles projetos, àqueles assuntos, aquelas coisas que realmente ativam o seu sacral e acendem a sua energia. Quando você insiste em um caminho que está drenando a sua energia já há algum tempo, isso vai te desconectar da sua intuição sacral e você pode resgatar aí na sua mente o momento que você tomou a decisão de aceitar esse caminho. Provavelmente você não seguiu a sua intuição sacral para fazer essa escolha. E eu vejo isso nas minhas clientes. Na maioria das vezes elas tomaram uma decisão que foi feita pelo julgamento da mente, porque a mente sempre vai querer entrar para tentar julgar a sua decisão. Isso faz parte, mas você vai aprendendo a lidar com isso, confiando na sua intuição e nos sinais do seu corpo. E com isso você usa a sua mente para solucionar os problemas que vão aparecer no caminho, mas que vão te levar a concretizar o objetivo que você tinha. E agora vamos para a próxima autoridade, que é a esplênica. Essa intuição existe apenas em manifestadores e projetores e está muito ligada à sobrevivência, ao instinto no momento presente. Então tomar decisões mais impulsivas é algo que é favorável para a intuição esplênica. E eu sei que isso pode parecer desafiador no início, porque eu tenho essa intuição e no começo ela não é nada fácil de você conseguir perceber e também de aceitar e se entregar para ela, mas os sinais que você recebe, eles chegam de uma forma sutil e instantânea. Sabe quando bate uma mensagem no seu direct e aí na hora você sente que é um não? Essa é a sua intuição esplênica te avisando que aquele não é um bom caminho. Então quanto mais você fizer escolhas no momento presente, no momento que a oportunidade chega, maiores são as chances de você tomar uma boa decisão. Se você perde o timing da resposta ou fica tentando racionalizar demais a sua decisão, essa intuição ela se perde e vai embora e você acaba tomando uma decisão equivocada. Só que esse processo não é tão categórico e linear, e eu posso falar isso tendo essa autoridade. Temas grandes que você precisa integrar na sua vida, eles vão acabar voltando para sua vida de formas diferentes para você ouvir a sua intuição de novo. Então esse instinto esplênico, ele retorna para padrões que você vai percebendo que você precisa mudar ou integrar para confiar cada vez mais nessa intuição. E como o esplênico ele tem grande conexão com esse instinto de sobrevivência, muitas vezes a gente está desalinhado do nosso desenho e acaba tomando decisões por medo. E às vezes o medo que a gente sente não é real, só que a gente está desalinhado e não consegue calibrar isso para tomar a melhor decisão que vai seguir esse instinto. Então, para a gente entender e se aproximar dessa intuição esplênica, é muito importante integrar o nosso tipo energético e estratégia de vida para conseguir entender e sentir melhor essa intuição. Então, para você começar a se tornar íntima da sua intuição esplênica, comece a confiar no seu primeiro instinto. Pensa que você está fazendo uma prova de múltiplas alternativas. Se você pensa que é uma alternativa específica, confie que aquela é a resposta certa, que na maioria das vezes você vai escolher o melhor caminho para você. E agora vamos para a autoridade do ego, que também apenas manifestadores e projetores podem ter esse tipo de autoridade. E para você, ser egoísta é o melhor caminho. A gente tem uma visão muito equivocada de pessoas egoístas. É claro que tem pessoas que não são muito legais e que são sim egoístas, mas o egoísmo do desenho humano, ele é diferente porque parte dos seus desejos. Aqui o egoísmo do bem, ele tá alinhado a como você foi projetada para ser. Então a sua intuição funciona melhor quando você escolhe a partir daquilo que você deseja sustentar. Então quando você recebe uma oportunidade, o ideal é que você pense se você realmente quer aquilo para tomar a sua decisão. Essa pergunta é o filtro inicial da sua tomada de decisão. Agora, quando você está em desalinhamento com seu desenho e fica tentando
tentando se provar o tempo inteiro e se compromete com mais do que você consegue sustentar, vai chegar um momento que você não vai conseguir cumprir com esses compromissos e isso vai te deixar muito mal. Então tudo que você decide com base no que você realmente quer tem grandes chances de dar certo. E é claro que se você integra a estratégia de vida do seu tipo energético, isso fica muito mais fácil. Quando a gente pensa no seu posicionamento de marca, tudo vai partir dos seus desejos mais genuínos. Então tudo que você publica, o posicionamento que você escolhe, os produtos que você vende, as parcerias que você fecha, se essas coisas não refletem de verdade o que você quer realizar, o seu corpo vai te enviar sinais. Eu acho o Centro do Ego um dos mais interessantes dentro do desenho humano, que traz muitas questões que a gente precisa integrar na nossa vida, tanto que esse centro também é chamado de centro do coração, e é por isso que eu digo que o egoísmo do desenho humano é um egoísmo do bem. Para você se tornar íntima da sua intuição, pense no que você genuinamente quer realizar e não no que as outras pessoas acham legal ou no que os outros te dizem que você deveria querer. Pense no que você quer e faça escolhas que potencializem seus desejos, que isso significa que você vai tomar boas decisões. Então agora vamos para a próxima autoridade interna, que é a autoprojetada. Essa intuição é extremamente rara e só projetores podem ter, e ela é mais rara do que a existência dos refletores, que representam 1% entre os tipos energéticos. Então se você tem essa autoridade ou conhece alguém com essa autoridade, essa pessoa é realmente diferenciada. Porque pessoas com essa intuição tomam as suas melhores decisões com base na própria identidade, que é um dos centros do desenho humano. Então você tem esse centro definido, então você tem uma clareza de direcionamento e de quem você é muito mais forte e mais clara do que outras pessoas que têm esse centro aberto. E você também tem a garganta definida. Então para você verbalizar em voz alta o seu processo de decisão, vai te ajudar muito a entender se essa decisão está alinhada com a sua identidade, com quem você é. E isso não significa que você não mude e não evolua. A sua identidade, ela também é mutável. E é por isso que no seu processo de decisão é importante que você fale em voz alta para sentir o que faz sentido com você naquele momento. Então, para você conversar faz parte do seu processo de decisão. Então, você precisa de pessoas que você confia no seu círculo mais próximo para conseguir conversar com elas para chegar na sua decisão. E é importante que sejam pessoas que você confia, porque não são as pessoas que vão julgar suas opiniões ou as suas ideias, ou querer direcionar a sua decisão, ou para você pedir opinião. Não é isso. A ideia dessa troca é única e exclusivamente para você ter clareza da decisão que está mais alinhada com a sua identidade. Na sequência, vamos para a autoridade mental ou ambiental, que também é super rara e só existe entre projetores. Para você, o ambiente influencia diretamente nas suas decisões, e decidir sob pressão não é o melhor caminho para você. Ter essa autoridade significa que você tem o centro ágina definido, o que te traz bastante energia mental, mas a parte inferior do seu gráfico, ela é completamente aberta, o que faz com que você receba muita influência externa. E você tá aqui para aprender a usar a sua energia mental para ajudar a guiar os outros, porque essa é a missão dos projetores. E não usar contra você mesma e ficar naquele ciclo de auto-julgamento e autossabotagem, que é algo que quem tem o centro ágina definido precisa aprender a lidar. Para você, falar em voz alta também te ajuda muito a decidir e você não vai conseguir tomar boas decisões em lugares caóticos. As suas boas decisões nascem de ambientes onde você tem pessoas de confiança que não vão julgar suas escolhas ou tentar te manipular, e também em lugares onde você se sente bem. Então, quando você considera o seu ambiente como parte importante do seu processo de decisão, você consegue fazer escolhas melhores. E por fim, mas não menos importante, chegamos à autoridade lunar, que é exclusiva para refletores. Vocês também precisam de tempo para tomar as decisões, já que a estratégia de vocês é aguardar um ciclo lunar que dura cerca de 28 dias, mas você também consegue identificar padrões, assim como as pessoas que têm autoridade emocional. Então, se você acompanhar o seu estado emocional ao longo do ciclo lunar, você consegue se tornar mais íntima da sua intuição lunar. E para você, por ter todos os seus centros abertos, é muito importante que você preste atenção no seu ambiente, nas pessoas que estão à sua volta e como você se sente nessa interação ao longo do tempo, porque isso te influencia naturalmente. E eu sei que pode ser desafiador para você aceitar que você precisa levar tanto tempo para tomar uma decisão, mas é claro que isso não se aplica a decisões pequenas. Você não precisa demorar 28 dias para definir o que você vai almoçar ou jantar. Mas grandes decisões é importante que você aguarde esse ciclo lunar para ter a certeza que você vai tomar a melhor decisão possível, porque a sua essência é naturalmente mutável. Você tem muitos centros abertos e recebe muita influência dos ambientes e das pessoas. Então esperar
quebrar esse ciclo vai te trazer a clareza necessária para você tomar a melhor decisão. Agora que a gente passou por todas as autoridades, é importante eu deixar claro que saber da sua autoridade interna não muda absolutamente nada se você não aplicar e experimentar ela dentro da sua realidade. E também ela não funciona de forma isolada. Dentro do desenho humano, a tríade do tipo energético, estratégia e autoridade são as coisas mais importantes para você integrar e realmente se tornar íntima da sua própria intuição. Então, conhecer como ela funciona e decidir experimentar vai fazer com que você faça escolhas mais conscientes e observar os resultados no longo prazo, conforme você vai confiando cada vez mais no seu jeito de decidir. Então, se conectar com a sua intuição é a garantia de que você vai ser recorrente e consistente naquilo que faz sentido para você e para o que você quer realizar. E no começo, quando você está no início desse experimento, você pode sentir resistência ou pensar que os sinais que você está recebendo são contraintuitivos, mas é completamente normal se sentir assim. E foi por isso também que eu criei o mapa autoral para trazer esse direcionamento aprofundado, não só da autoridade interna, mas de outros aspectos do desenho humano de cada um, que mostra suas potencialidades, seus dons e talentos, e não só isso, o caminho para você colocar tudo isso em prática. Porque eu acredito muito que o autoconhecimento aplicado que vai transformar as pessoas nessa nova era que está se desenrolando na nossa frente. Não adianta nada você se autoconhecer e não experimentar o que você descobriu na sua realidade. Então eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e tenha sido útil para você e que você experimente seguir a sua intuição da próxima vez que você tiver que tomar uma decisão, independente do tamanho dela, porque com certeza eu sei que você ou já tomou muitas decisões no dia de hoje ou vai ter muitas escolhas para fazer com base no horário que você está assistindo esse vídeo. Então, se esse conteúdo foi valioso para você, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.